Olá pessoal, como vocês estão? Vamos seguir nossa caminhada. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ebert, eu sou um psicopata. Isso é só uma brincadeira, tá pessoal? É porque na verdade ninguém vai chegar para você e falar realmente o que ele é, né? Então eu tive o prazer de ter algumas aventuras com pessoas com esse transtorno. São pessoas realmente muito manipuladoras, muito frias, muito calculistas. São pessoas muito egoístas e que só visam o próprio bem, só olham para o próprio umbigo. E realmente ninguém vai chegar para você e dizer, né, que é um psicopata. Não, pelo contrário. O psicopata ele é ardiloso, ele é sutil, ele é como uma cobra. Ele não faz barulho, ele não ele não se mostra. Quando ele chega, ele é totalmente seu amigo, totalmente parceiro, totalmente companheiro, se importa com você, quer o seu bem. Só que na verdade ele está montando uma estratégia, né? Ele está fazendo você ter confiança nele. É uma estratégia. E como nós lidamos no mundo acreditando muito às vezes nas pessoas, né? Nós não passa pela nossa cabeça que existem pessoas assim. E realmente existem. É uma pessoa que vai rir para você, vai conversar, vai falar, é como se fosse uma pessoa normal. Ela vai te ajudar, ela vai fazer coisas por você, só que no decorrer do tempo você vai começar a prestar atenção a algumas coisas erradas, algumas coisas estranhas, comportamentos esquisitos. Pessoa ela não consegue ser 100%, né, o tempo todo manipuladora. Ela deixa falhas, né, ela deixa brechas. E muitas vezes nessa minha caminhada, quando eu estive com uma pessoa desse jeito, eu eu não entendia que era da personalidade da pessoa, e às vezes tinham falhas e eu deixava aquilo para lá, tentava amenizar a situação, e isso só foi piorando o meu lado. Quanto mais eu amenizei, pior ficou. E enfim, é uma pessoa que vai falar, por exemplo, para você: vamos passear em tal cidade. E você vai acreditar que ali é um passeio, e de repente essa pessoa tem algo mais ali. Ela já combinou de se encontrar com alguém, já combinou de marcou com alguém ali naquela cidade. Então você acha que aquilo foi um benefício e na verdade aquilo está muito disfarçado. Você não está entendendo isso. E esse é só um exemplo, né? Não é que isso aconteceu comigo, mas é um exemplo. Um outro exemplo também vamos supor, você quer, quer se dar bem profissionalmente e aquela pessoa começa a te incentivar demais, incentivar. Só que na verdade o que ela está querendo é que você fique 24 horas trabalhando,
Vamos dizer assim, por quê? Porque quanto mais você está afastado, mais ele tem chances de fazer outras coisas nas suas costas, por trás de você. Então, ela quer o seu bem, entre aspas, né? Mas na verdade é um mal disfarçado de bem. Então você tem que tomar muito cuidado. Toma muito cuidado. Geralmente são pessoas que não demonstram expressões faciais, são pessoas que têm sempre o mesmo sorriso. Eu brinco que é o sorriso Mona Lisa, é o sorriso sem canto de boca, né? Essa é uma característica que eu identifiquei, mas que não é só porque a pessoa tem isso que ela vai ser um psicopata também, né? Você tem que verificar todo o contexto. Enfim, é uma pessoa que vai sempre tá te elogiando, vai sempre estar te agradando, falando que você é bom, que você é honesto, que você é trabalhador. Só que por trás ela tá te esfaqueando, ela tá te manipulando, ela tá jogando energias ruins na sua vida. Por quê? Porque o prazer do psicopata é o jogo. O psicopata, o que ele sente prazer é no jogar, é no manipular, é no dia a dia ele se achar superior, porque ele tem uma visão, porque ele já entra no jogo ganhando, né? Vamos dizer assim, porque ele sabe realmente o que ele quer. E enquanto a outra pessoa acha que aquilo ali é só é o dia a dia, né? É o rotineiro, é uma coisa normal. Então você acha que ele quer te ajudar, você acha que ele quer te beneficiar, mas por trás de muitas coisas ele quer é te ferrar, ele quer te prejudicar. E como ele já entrou no jogo sabendo quem ele era, então ele já está numa vantagem. Só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, você começa a entender, você começa a perceber que aquilo que ele está fazendo não é benéfico. Geralmente são pessoas muito cuidadosas, muito preocupadas com organização, apesar de que algumas horas não, mas são muito preocupados com tudo, tentam te cercar de tudo enquanto é jeito, tenta te monitorar. O que ele quer, na verdade, é te monitorar e saber todos os seus passos, saber para onde você vai, onde você foi, quais são os seus horários. E, e com isso ele tá no jogo já preparado e você não. Então você custa a entender o jogo do psicopata. Você custa a entender o que ele quer, o que está por trás daquilo ali. Costuma também a negação, ele nega até o fim. Se você suspeitar de alguma coisa, ele vai te negar aquilo ali até o fim. Ele morre negando. Ele vai falar com você que não fez, que não foi ele. Você pode ter visto ele na rua com outra pessoa, um exemplo, né? Você pode ter visto ele, no caso de relacionamento, por exemplo, passando com outra pessoa na rua e ele vai negar aquilo ali até o fim. Ele vai tentar fazer você estar errado. Isso também acontece muito. Sempre você se torna o errado, nunca outra pessoa se torna errada.
Uma coisa importante também, geralmente eles possuem alguém por trás, algumas parcerias, que são às vezes da própria família, que dão apoio àquilo ali, mãe, pai, irmãos, tios, alguém vai dar algum apoio ao psicopata, porque às vezes a trama que ele arruma é muito grandiosa, então ele precisa de apoios. Ele precisa de pessoas que coordenam, que ajudam ele a monitorar. E infelizmente essas pessoas existem, né? São pessoas que andam geralmente devagar, silenciosas, não fazem barulhos, não gostam de ser incomodadas. Outra coisa também que geralmente acontece é de ter frases. Isso é uma coisa muito importante para você identificar se existe um psicopata ou não. Eles falam frases do meio do nada, frases avulsas que de início você estranha, mas você aceita. Vamos supor um exemplo. Eu não. Um exemplo. Eu não. Vamos supor que você acabou de conhecer a pessoa e você está se relacionando. E essa pessoa vai falar com você assim: eu não aceito homem nenhum me bater. Então, assim, é uma coisa estranha para aquele momento inicial a pessoa falar isso. Então, são frases que não estão dentro de um contexto, mas que se você entender, você vai pegar muita coisa. Por quê? Porque na verdade não está no contexto daquela situação, mas está no contexto da mente do psicopata. E às vezes ele solta frases aleatórias que não tem nada a ver com o assunto no momento. E você tem que entender isso, pegar isso. Enfim, o psicopata, ele quer te humilhar, ele quer que você seja sempre inferior a ele. Ele quer te maltratar, te massacrar, porque ele não aceita que ninguém seja mais feliz do que ele. Ele tem que ter toda a felicidade do mundo. Todos têm que estar ao redor dele, viver debaixo dos pés dele. E ele vai te massacrando aos poucos, até que ele começa a se excitar tanto com as suas armadilhas, né? Vamos dizer assim, ele começa a ficar muito superexcitado. E aí você começa a identificar os problemas, a identificar as falhas, né? Ele começa a ter falhas. Geralmente não olham muito no rosto. Quando eles têm vão ter algum esboço de raiva, rancor, de nervosismo, geralmente eles ficam de costa para as pessoas, eles não se mostram muito assim para a pessoa. Por quê? Porque ele quer esconder os sentimentos. E se você olhar bem, você percebe que por fora ele não tem sentimentos, mas às vezes você percebe até que ele treme. Ele começa a tremer porque ele não pode extravasar aquilo que ele está sentindo, porque se ele extravasar, ele vai mostrar que ele está errado. Então ele segura as emoções, ele não deixa as emoções aflorarem. E outra coisa importante é também, às vezes eles trabalham com fatores psicológicos, onde eles trabalham com o gaslighting, né? O que é o gaslighting? O gaslighting é tentar te induzir ao erro,
um exemplo, né? Um exemplo bobo. Se uma luz está acendendo e apagando, ele fala que aquilo ali não está acontecendo. Ele tenta te convencer, tenta te induzir ao erro. Uma coisa que você viu, sabe que viu, ele fala que você estava errado e ele vai reforçar isso até você achar que você está errado. Ele vai tentar te convencer, vai tentar não, ele vai conseguir te convencer. E por fim, aí você começa a se questionar, né? Poxa, eu sempre estou errado, eu sempre estou inferior, sempre estou errado. O que está acontecendo comigo? Mas na verdade o problema não é você, o problema é o outro. E aí quando você começa a descobrir isso, a descobrir as brechas que eles vão dando, porque eles vão, o que que acontece? Eles começam num nível baixo e vão aumentando esse nível de joguinhos, entendeu? Eles vão aumentando gradualmente o nível de joguinhos, de prazer, de querer, e eles vão querendo sempre mais. Então, acaba que eles mesmos caem na própria armadilha, entendeu? Porque chega um ponto que ele quer tanto te dominar, te vencer, que você acaba entendendo aquilo ali. A princípio, aquilo é bem escondido, mas com o passar do tempo, ele vai se abrindo, ele vai tomando mais coragem e vai fazendo mais besteiras, e você começa a entender aquilo. Bom, para quem acha que está lidando com um psicopata ou uma pessoa bem narcisista, né? Porque o psicopata é narcisista, né? Eu indico que a primeira coisa a ser feita é o silêncio. Por quê? Porque quando você se silencia, ele não tem mais domínio sobre você, porque toda hora ele quer informações suas, onde você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer, para onde você está indo, com quem, que horas volta. Então, quando você começa a silenciar a mente e não externar o que você vai fazer, né, suas ações, ele começa a se perder, porque o controle dele está baseado na sua entrega. Como se diz, para todo manipular, não existe manipulador se não existe o manipulado, né? Então você tem que deixar de ser manipulado. Só que isso, falando aqui, é simples, mas no dia a dia é uma forma muito sutil que eles vão trabalhando. Porque eles agem é um mal disfarçado de bem. Então você custa entender isso. Ele faz jogos onde você acha que a situação está harmonizada, a situação está tudo ok, que vocês estão bem, quando na verdade ele só está te usando, te manipulando, querendo o seu mal e rindo nas suas costas. O que ele quer é sentir o prazer na sua dor. Ele adora sentir prazer na sua dor. E ele vai te fazendo você se desestruturar, ele vai fazendo você se despersonalizar, porque muitas vezes a tendência dele é falar que você sempre é o errado, você nunca está certo. Então você começa a desacreditar em você, você começa
a se despersonalizar mesmo. Você põe em dúvida até as coisas que você sabe que são certas, que são da sua índole, né? Da sua conduta. Então você começa a se questionar, será que minha conduta está certa? Mas a verdade é que ele te massacrou tanto que você perdeu a sua personalidade. E ele tentou sair, ele saiu, te usou, te usurpou, foi para outra e depois simplesmente ele te descarta como um lixo e vai para outro relacionamento ou outra amizade, né? Porque relacionamento também, né, não é só amoroso, mas ele vai para outra amizade, para outras pessoas, usar outras pessoas e ali ele vai vivendo. Essas pessoas são dignas de muita pena, porque elas têm um vazio que elas querem preencher com a dor do outro. Só que o vazio está nelas. Elas não estão enxergando isso. Elas não conseguem enxergar que dentro delas tem um vazio. Uma coisa que você nunca vai ver também é um psicopata chorar. Ele não vai chorar. Ele não vai dar o braço a torcer, ele não vai falar que está errado, ele não vai falar que me perdoa, ele não vai falar eu errei, me perdoa. Enfim, é muito complicado lidar com uma pessoa dessa, não é fácil. A dor é muito grande, porque você se sente massacrado. Você se sente massacrado. Isso tudo que eu estou falando aqui são as minhas vivências, são a minha forma de observar. Existem muito conteúdo em outros canais sobre esse assunto, mas essa foi a minha forma de observar. Eu espero que ajude vocês e a partir desse problema que eu tive, por um lado foi ruim, mas por outro foi muito bom, porque eu agreguei muita informação na minha vida, eu dei um salto quântico na minha vida, eu consegui entender melhor quem eu era, e enfim, hoje eu já trabalhava como terapeuta nessa época, né? Só que hoje eu tenho muito mais ferramentas para lidar com isso, eu sei como lidar melhor e eu sei como identificar melhor essas pessoas. Enfim, eu espero que esse vídeo ajude a vocês, quem esteja passando por problemas parecidos. E é isso. Tentem observar a pessoa, fiquem em silêncio. Se vocês buscam uma solução, compre um tarô, mesmo que seja um tarô baratinho. Isso me ajudou muito também. Tenta, pelo próprio tarô, ver qual é a sua situação atual, o que você deve fazer. Mesmo que você não saiba ainda identificar as cartas certinhas, mas você vai ter uma certa noção ali, você vai ter uma intuição em cima do tarô, né? Eu também trabalho com tarô, se vocês precisarem, tá? Eu tenho os atendimentos de tarô e é isso. Eu espero que tenha ajudado, fiquem com Deus, gratidão, gratidão.